Olá, me chamo Moisés. Nós, da Fábrica de Teste de Segurança, nesse segundo semestre de 2022, realizamos esse curso de hacking ético para aplicativos e dispositivos Android. O professor responsável é o Muharrem Aydin, teve o objetivo de ensinar a fazer o teste de penetração do Android com demonstrações e práticas completas. O público-alvo desse curso são os testadores de penetração Android, os desenvolvedores que queiram aumentar a segurança das suas aplicações ou qualquer um que se interesse em proteger melhor seus dispositivos contra ataques mobile. A nossa agenda consiste em 7 pontos, que vai desde a introdução ao Android, parte da arquitetura do Android, o modelo de segurança do Android, os componentes internos do Android, até a configuração do nosso laboratório de trabalho, a análise da segurança estática do Android e o pen test do Android. A começar então pela introdução ao Android. O Android é um sistema operacional baseado em Linux, que foi desenvolvido principalmente pela Google. É usado em celulares, tablets, vestíveis e outros dispositivos inteligentes. Vem com uma variedade de aplicativos já pré-instalados, mas presta serviço à instalação de aplicativos terceiros. Ele é de código aberto e ele é conhecido como Android Open Source Project, que é licenciado principalmente pela Apache e possui várias versões com codinomes. Em 2003, ele nasceu bem antes do termo smartphone ser amplamente usado. Em 2005, a empresa original foi comprada pela Google. Em 2007, após o primeiro iPhone ser lançado e ser um sucesso, a Google se apressou para concorrer a uma fatia do mercado móvel. Em 2008, foi lançado então o primeiro aparelho com Android, o T-Mobile G1, ou também conhecido como HTC Dream. Em 2009, começaram as versões do Android nomeadas como doces ou balas. Um pouco do histórico de versões até maio de 2022 mostra um crescente do número de usuários com as versões mais recentes do Android. No Brasil, a fatia de mercado móvel que usa Android é mais de 80%. O segundo colocado é usuários do sistema operacional iOS. E no mundo, nós temos mais de 2 bilhões de usuários de Android, cerca de 70% da fatia do mercado, sendo a versão mais popular a versão 11. Em números de aplicativos, percebemos uma tendência crescente desde a criação do histórico de versões nomeados como doces em 2009 até junho desse ano. Em 2018, mais ou menos, houve uma mudança da política de aplicativos e alguns aplicativos precisaram ser revistos, por isso houve essa queda, mas a tendência central é de crescimento. Falamos agora sobre a arquitetura do Android, que consiste em 5 camadas. A começar pelo kernel do Linux, que é responsável pelo encadeamento e gerenciamento de memória de baixo nível. Ele permite que o aplicativo Android aproveite os recursos de segurança principais do Linux e que os fabricantes do dispositivo desenvolvam drivers de hardware para um kernel já conhecido, o kernel do Linux. A próxima camada é a Hardware Abstraction Layer, a HAL, que fornece as interfaces padrão que expõem as capacidades de hardware do dispositivo para a estrutura de Java API de maior nível. Consiste em módulos de bibliotecas que implementam uma interface para um tipo específico de componente de hardware, como o módulo de câmera, Bluetooth, os sensores, áudio, por aí vai. Na camada superior nós temos o Android Runtime, que é projetado para executar várias máquinas virtuais em um dispositivo de baixa memória, executando arquivos .dex, que é um formato de bytecode projetado especialmente para Android, que é otimizado para oferecer o consumo mínimo de memória. Possui recursos como a compilação Ahead of Time, AOT, e Just in Time, JIT, além da coleta de lixo, Garbage Collector, GC, entre outros recursos. Para dispositivos com Android na versão 5.0, ou seja, API nível 21, ou mais recentes, cada aplicativo executa o próprio processo com instância própria do ART, Android Runtime, mas explicaremos disso mais adiante. Nessa mesma camada nós temos a biblioteca C++ nativas, que consiste dos vários componentes e serviços principais do sistema Android, como ART e HAL.
são implementados por código nativo, que exige bibliotecas nativas programadas em C e C++. A plataforma Android ela fornece as Java Frameworks APIs para expor a funcionalidade de alguma dessas bibliotecas nativas aos aplicativos. Portanto, a estrutura da Java API é o conjunto completo de recursos do sistema operacional Android que está disponível pelas APIs programadas na linguagem Java. Essas APIs elas formam os blocos de programação que você precisa para criar os aplicativos Android, simplificando a reutilização de componentes e serviços de sistemas modulares e principais, inclusive o sistema de visualização, gerenciador de recursos, gerenciador de notificação, gerenciador de atividade e os provedores de conteúdo. Acima, nós temos os aplicativos do sistema, que funcionam como aplicativos para os usuários e fornecem capacidades principais que os desenvolvedores podem acessar pelos próprios aplicativos. Por exemplo, se o seu aplicativo quiser enviar uma mensagem SMS, não é necessário programar essa funcionalidade. É possível invocar o aplicativo de SMS pré-instalado no sistema Android para enviar uma mensagem ao destinatário que você especificar. Falando agora um pouco sobre o Android Runtime. Os aplicativos Android geralmente são escritos em Java e são compilados em bytecode Dalvik, que é um pouco diferente do bytecode Java tradicional. O bytecode Dalvik é criado compilando arquivos .java para o arquivo de class.class e depois convertendo para .dex. Então a ferramenta Dexopt otimiza o código compilado e obtemos um novo arquivo .odex. Por fim, ele é compactado em arquivos .apk, que significa Android Package Kit, e esse aplicativo .apk é o formato mais usado para distribuir e instalar aplicativos. Compilação antecipada, AOT. No momento da instalação, o ART compila aplicativos usando a ferramenta Dex2AOT no dispositivo, que pode melhorar o desempenho de aplicativos. Além disso, nós temos o Profiles in the Cloud. Em que cada usuário fornece suas informações que são agregadas e cada nova instalação traz consigo essas novas informações para otimizar a utilização dos aplicativos. Por exemplo, ferramentas mais utilizadas já são pré-processadas, ferramentas pouco utilizadas são deixadas sem compilação pré-estabelecida. Chegamos então ao modelo de segurança do Android. A começar pelo SE Linux, Security Enhanced Linux, que consiste na arquitetura de segurança para o sistema Linux, que permite que os administradores tenham mais controle sobre quem acessa o sistema. O Security Enhanced Linux aplica o controle de acesso obrigatórios MAC em todos os processos, mesmo aqueles feitos pelo root, e opera com base na navegação por padrão, ou seja, tudo que não for permitido é necessariamente negado. Sandboxing segue o modelo do Linux de isolar aplicativos diferentes, criando várias User ID, UID, em diferentes Group ID, GID. Além disso, cada aplicativo recebe um diretório de dados dedicado, no qual apenas ele tem permissão de leitura e gravação. Assim, cada aplicativo pode somente acessar seus próprios arquivos, o que não é interessante 100% das vezes. Por isso, o sistema Android pode conceder direito de acesso refinado, ou seja, permissão, aos aplicativos para garantir uma funcionalidade mais rica. Cada permissão deve ser expressa no arquivo de manifesto do aplicativo, sendo lida durante a execução e solicitada ao usuário. Uma vez concedidas, elas não fazem novas solicitações do mesmo tipo para o mesmo aplicativo. Chegamos agora à parte 4, componentes internos do Android. Aplicativo nativo utiliza uma linguagem específica para um determinado sistema operacional e só pode ser usado na plataforma em questão. Sendo assim, um aplicativo nativo iOS é desenvolvido de acordo com as características do sistema operacional e não pode ser instalado em um aparelho Android ou de qualquer outro sistema. Há dois kits de desenvolvimento Android, o SDK para Java e Kotlin
e o NDK para C e C++. Aplicativo web. São sites projetados para parecer e funcionar como aplicativo nativo. São executados na parte superior de um navegador de um dispositivo e geralmente são construídos em HTML5. Aplicativo híbrido. É a combinação entre um aplicativo nativo e um web, executados em um navegador web embutido, chamado de WebView. Normalmente são feitos em HTML5, JavaScript ou CSS. Aplicativo progressivo web. Parece um aplicativo web, mas pode ser executado offline e o acesso ao hardware do dispositivo móvel é possível. Funciona em qualquer navegador graças ao aprimoramento progressivo e é desenvolvido com a mesma tecnologia que um app híbrido, ou seja, HTML5, JS e CSS. O manifesto desse tipo de aplicativo é um arquivo JSON. Esse, então, é o nosso primeiro aplicativo móvel, feito com a utilização, com o tutorial do curso. Fizemos, então, um quiz game com 4 opções de resposta para cada pergunta. Foi escrito em Java. Chegamos, então, aos componentes. A começar pelas atividades, que é o ponto de entrada para uma interação com o usuário. Representa uma tela única com a interface do usuário. Por exemplo, um app de e-mails pode ser uma atividade que mostra a lista de novos e-mails, outra atividade que compõe um e-mail e outra ainda que lê e-mails. Embora essas atividades funcionem juntas para formar uma experiência do usuário coesa no aplicativo de e-mails, elas são independentes entre si. Portanto, um aplicativo diferente pode iniciar qualquer uma dessas atividades se o aplicativo de e-mails permitir. Então, por exemplo, o aplicativo de câmera pode iniciar uma atividade no aplicativo de e-mails que compõe um novo e-mail para que o usuário compartilhe uma foto. Fragmentos. Representa um comportamento ou uma parte da interface do usuário dentro da atividade. Os fragmentos destinam-se a encapsular parte da interface para facilitar a reutilização e adaptação a diferentes tamanhos de tela. Comunicação entre processos. A comunicação entre processos e PC é um mecanismo que permite que os processos se comuniquem entre si e sincronizem suas ações, podendo ser encarada como um método de cooperação entre eles. Os processos podem se comunicar uns com os outros por meio de memória compartilhada ou passagem de mensagem. Intents. Fornece um recurso para realizar vinculação de tempo de execução tardia entre o código em diferentes aplicativos. Seu uso mais significativo é no lançamento de atividades, onde pode ser pensado como a cola entre as atividades. É basicamente uma estrutura de dados passiva que contém uma descrição abstrata de uma ação que pode ser executada. Broadcast Receivers. É um componente que faz o sistema entregar eventos ao aplicativo fora do fluxo de usuários comuns. Isso permite que o aplicativo responda a anúncios de transmissão por todo o sistema. Como os Broadcast Receivers são mais uma entrada bem definida no aplicativo, o sistema consegue entregar transmissões até aplicativos que não estejam em execução no momento. Por exemplo, o aplicativo pode programar um alarme para postar uma notificação que avise o usuário sobre o evento futuro. Provedores de conteúdo. Gerenciam conteúdo compartilhado de dados dos aplicativos que você pode armazenar nos sistemas de arquivos, em bancos de dados SQLite, na web ou em qualquer local de armazenamento persistente acessível ao seu aplicativo. Por meio do provedor de conteúdo, outros aplicativos podem consultar ou até modificar os dados como provedor de conteúdo, caso o provedor de conteúdo permita. Por exemplo, o sistema Android oferece um provedor de conteúdo que gerencia os dados de usuários do contato dos usuários. Serviços. É um ponto de entrada para manter um aplicativo em execução em segundo plano, seja qual for o motivo. É um componente executando em segundo plano para realizar operações de execução longa ou trabalho para processos remotos. Serviços não apresentam a interface de usuário. Por exemplo, um serviço pode tocar música em segundo plano, enquanto o usuário está
em um aplicativo diferente ou buscar dados na rede sem bloquear a interface de usuário como atividade. Olha como foi feita a configuração da nossa máquina durante o curso. Configurando o laboratório. Fizemos a instalação de todos esses 12 ferramentas, desde a VirtualBox até a emulação do Android no Kali. A seguir, trataremos do sexto ponto, que é a análise de segurança estática do Android. O Android ele oferece vantagens em relação ao iOS, porque nós podemos estudar o Android Open Source Project, ou seja, o código-fonte da aplicação. Engenharia reversa é o processo de análise do aplicativo para extrair informações sobre o seu código-fonte. Pode ser feito de forma estática, com código compilado, dinâmica, com análise de apps durante a execução, ou uma mistura de ambos. O Android Debug Bridge é um exemplo de ambiente de operação da engenharia reversa. Coleta de informações. É o processo de busca de informações sensíveis ou brechas de segurança dentro do código-fonte, que não estejam devidamente protegidas, claro. Alguns exemplos potencialmente perigosos são permissões desnecessárias, sinalizadores debuggable ou backup ativos, atividades exportáveis, credenciais codificadas, entre outros. Aqui a análise estática feita com o MobSF via web. Ele é uma ferramenta de análise estática e dinâmica automatizada muito poderosa. Ele gera um relatório bastante informativo sobre as vulnerabilidades em cada parte do código. Detecção de root. Root é o processo pelo qual se obtém acesso aos comandos administrativos de funções em um sistema operacional. No root, os dados do dispositivo estão em risco, pois pode-se obter o acesso às informações pessoais, como lista de contatos e e-mails, além de credenciais e senhas do dispositivo. Um programa malicioso pode tentar elevar suas permissões para fazer o root, mas existem formas de detectar esse ataque. Técnicas de ofuscação. É uma camada a mais de segurança que torna o código-fonte mais confuso ao ser lido, trocando variáveis por outras, mudando strings e adicionando trechos de código que não afetam a lógica do problema principal. Por fim, o pentest no Android, onde tratamos da OWASP Top 10, que é a lista das 10 maiores vulnerabilidades de segurança do ano. Então, esse foi o resumo do nosso estudo até aqui. Nosso certificado, emitido em 12 de setembro. E agradecemos sua atenção.